Olá, eu sou a Alessia Sirigny e eu sou bióloga de formação, sou educadora, sou culinarista, terapeuta Ayurveda e também cientista da felicidade. Aqui no canal eu falo sobre a criação de hábitos e rotinas com base na cronobiologia e no Ayurveda para a gente conseguir manter uma melhor saúde, um melhor bem-estar, para a gente conseguir ter uma longevidade com vitalidade e felicidade. Nesse vídeo eu quero falar sobre como a gente consegue manter e criar um cochilo ideal, implementar isso na nossa rotina diária. Como é que a gente consegue fazer isso, né? De acordo com o que a gente tem hoje em dia, essa vida muito agitada. Como é que a gente cria essa cesta moderna para o nosso dia a dia? Então, aqui eu vou falar sobre uma introdução geral, alguns dados bem legais e científicos para a gente poder saber como é que funciona esse cochilo. Eu também vou abordar os benefícios, os princípios, uma associação de cochilo com o Ayurveda e um passo a passo para a gente conseguir criar esse cochilo ideal e uma crítica a essa cesta moderna. Vamos lá? Bom, começando, como é que a gente pode analisar um pouco esse cochilo, né? Teve benefícios para algumas pessoas? Teve sim. Os pilotos que cochilavam por mais de 40 minutos, eles apresentaram melhora de 34% no tempo de reação e no dobro do estado de alerta. Controladores de tráfego aéreo, após um breve cochilo, eles conseguiram melhorar a vigilância e a performance. Policiais que tiraram cochilos logo antes dos seus turnos da tarde e da noite, eles sofreram 48% menos acidentes de trânsito que os demais. Esses dados, o que eles afirmam para a gente, pessoal? Eles afirmam que cochilos feitos da maneira certa, eles podem ajudar nessa baixa de energia que a gente tem na parte da tarde. Então vamos ver alguns benefícios agora disso? Quais são os benefícios? Eu reuni aqui 9 benefícios com base em alguns artigos científicos. Então, os cochilos, eles podem aumentar a capacidade de aprender do cérebro e de reter informações. Ele aumenta 2 vezes mais chances de resolver um problema que pessoas que não cochilam ou que passaram o tempo em outras atividades. Ele impulsiona a nossa memória de curto prazo, assim como a memória associativa, que é aquele tipo de memória que nos permite associar um rosto a um nome. Ele aumenta a capacidade cerebral de forma geral, especialmente à medida que a gente envelhece. Ele melhora o nosso humor, nosso estado de alerta, nosso desempenho cognitivo, mesmo indivíduos que obtêm um sono ideal, sem problemas durante a noite. Ele também aumenta o estado de flow, que é o fluxo, potencializando aí o nosso engajamento, a criatividade, principalmente quando a gente tem associado a luz forte. Eu já falei de um vídeo no canal que eu vou deixar aqui para vocês, que é um vídeo onde eu explico sobre a importância da luz, da luminosidade, para a gente conseguir regular o nosso ciclo circadiano, que é importantíssimo para a gente conseguir conectando, regular tudo da nossa vida e ter uma melhor condição de saúde com essa sincronização com o dia e com a noite. Vou deixar aqui para vocês assistirem depois desse vídeo. Ele também gera 37% menos chances de morrer de doenças cardíacas, ou seja, tem o mesmo efeito de tomar uma aspirina ou se exercitar diariamente. O cochilo também, ele fortalece o nosso sistema imune. Ele pode também reduzir a pressão arterial. Bom, são muitos benefícios, Mas a gente tem que fazer da forma certa. Então nós temos aí, para a gente obter todos esses benefícios de um cochilo, que vai ajudar na nossa baixa de energia que a gente tem à tarde, então a gente precisa fazer da forma certa. Como é que a gente faz isso? Tem 2 grandes princípios. O primeiro é tirar cochilos curtos e o segundo é ingerir cafeína antes do cochilo. Vamos ver o primeiro. Tirar cochilos curtos. Bom, um estudo mostrou que cochilos de 5 minutos, eles não ajudavam na fadiga
nem no vigor, nem no raciocínio. Então, aquele cochilinho de 5 minutos pode ser que não vá fazer diferença aí na sua vida. Mas qual é o tempo certo, então, né, Ali, para a gente poder tirar um cochilo? Bom, cochilos de 10 minutos já mostraram efeitos positivos que duraram aí cerca de 3 horas, né? Então, a gente tirou um cochilo, conseguiu ficar 3 horas bem para frente. E cochilos mais longos também foram eficazes, mas tem um ponto muito importante aqui. Cochilos de até 20 minutos. Cochilos acima de 20 minutos, eles já não eram benéficos, né? Já que eles geraram uma coisa chamada inércia do sono. É uma sensação que a gente tem de confusão e de letargia que a gente sente quando a gente acorda, né? Quando a gente dorme muito à tarde, a gente acorda com essa sensação. E isso anula completamente os benefícios do cochilo. Então, não passe aí de 20 minutos, né? Segundo uma análise de cerca de 20 anos de pesquisa sobre cochilo, adultos saudáveis devem cochilar entre 10 a 20 minutos, sendo isso ideal também para trabalhadores que precisam aumentar aí, né, ter uma performance maior logo ao acordar. Então, pense nisso. Esse é o tempo correto de cochilo. E o segundo princípio que eu comentei foi ingerir cafeína antes do cochilo. Um estudo mostrou o seguinte, eles pegaram 3 grupos diferentes, né? O primeiro recebeu um placebo, né? O segundo recebeu 200 miligramas de cafeína. E o terceiro recebeu 200 miligramas de cafeína e depois disso, essas pessoas tiraram um cochilo. A cafeína, por que a gente usa a cafeína antes do cochilo, né? Ela leva cerca de 25 minutos para conseguir chegar na nossa corrente sanguínea. Então, esse terceiro grupo que tomou um café, né? Ingeriu essa cafeína, na verdade, e tirou um cochilo, eles tiveram um estímulo secundário no momento do final do cochilo, né? Por conta desse estímulo da cafeína após 25 minutos, né? Dessa ação da cafeína após esses 25 minutos. Ou seja, o uso da cafeína, em geral na forma do café, né? Que é o que a gente consegue ter mais acesso aí de uma forma mais fácil, seguida de um cochilo de 10 a 20 minutos, é a técnica ideal para a gente conseguir prevenir essa sonolência e melhorar a nossa performance à tarde. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, que eu gosto de trazer, o Ayurveda, né, por ser uma medicina tradicional indiana e de milhares de anos, né, então eu gosto de fazer esse contraponto com a nossa ciência atual. Eu já expliquei aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui para vocês, de como é que funciona essa baixa de energia de acordo com a ciência e o Ayurveda. Nesse vídeo eu explico, mas resumidamente aqui, a gente sabe que o melhor horário para almoçar é ao meio-dia e o melhor horário para a gente tirar essa pausa revigorante é entre 1 e 2 da tarde. Não deixa de assistir esse vídeo não, porque é uma explicação bem interessante para você saber por que são esses horários, o que vale esses horários aí, né? Então, assista esse conteúdo depois para você poder saber. Então vamos ver, pessoal, agora um passo a passo de como é que a gente tira esse cochilo, né? São 5 etapas que eu setei aqui para a gente poder passar uma a uma e a gente conseguir implementar isso, né, de uma forma prática no nosso dia a dia. Primeiro passo é a gente descobrir qual é o horário de baixa de energia à tarde. De uma forma geral, como eu comentei aqui em cima, normalmente esse horário acontece de 1 às 2 da tarde, mas isso pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, o que você precisa perceber? Qual é o horário de baixa de energia que eu tenho à tarde, né? Então, esse horário está associado ao horário quando você fica... É um horário mais difícil, onde você não consegue fazer as coisas, não tem um andamento, né? Um horário de baixo engajamento, de baixa produtividade. Qual é esse horário para você? Quando você está sentindo essa baixa de energia à tarde? Anota isso. Tira uma semana para você anotar e ver mais ou menos qual é esse período. Confirmar isso. Qual é o período da tarde que você sente essa baixa de energia?
Normalmente essa baixa acontece 7 horas depois que a gente acorda. Então veja se isso está acontecendo de fato com você, né? E anota esse horário aí para você. Outro ponto que a gente precisa ver, que a gente associa muito, eu tenho uma letargia pós o almoço. Verifica se você está almoçando realmente alimentos de difícil digestão, ou uma grande quantidade de alimentos, e isso você pode estar associando a uma baixa de energia. Então, repensa isso, repensa o que você está comendo no seu almoço. Isso pode também estar interferindo nessa baixa de energia à tarde, tá bom? Segundo ponto, criar um ambiente ideal. Bom, você não deve ter interrupções nesse momento do cochilo. Então, eu vou falar um ambiente ideal, mas eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer tudo que eu vou comentar aqui. Veja e adapte para a sua realidade. Então, uma coisa que todos nós podemos fazer é desligar as notificações do celular. Já faz isso. Nesse momento, você já desliga isso. E uma outra coisa que a gente faz muito é fechar a porta, isolar o som. Você pode usar protetor ou um fone de ouvido desligado, sem música. Isolar também da luz. Você pode usar máscara para dormir nesse momento. Preferencialmente não deitar na horizontal. Na horizontal a gente deita para dormir, não para cochilar. Então, mantenha-se aí numa posição ou sentada confortavelmente, ou semi-inclinada, que eu acho que é a melhor posição, é um semi-inclinado. Então, ajuste essa posição para você poder ter um ambiente ideal, para você conseguir cochilar. Terceiro ponto é ingerir uma dose de cafeína, como eu já comentei. Esse cochilo ideal a gente chama até de neptino, né, que é um cochilo com um café, né? Então essa cafeína ela entra por completo na corrente sanguínea, como eu expliquei para você, depois de 25 minutos. Então ingerir essa xícara de café ou ingerir uma xícara de Camellia sinensis, que é o chá branco, chá verde ou chá preto, ou uma bebida de sua preferência cafeinada, né? Antes de cochilar, isso vai potencializar o seu cochilo. Você vai acordar com um segundo estímulo, que é a ação da cafeína nesse momento, né? Se você não ingere cafeína, não tem problema, é só pular esse passo. Quarta etapa desse passo a passo é a gente ajustar o relógio para 25 minutos. Bom, eu falei aí que o cochilo ideal é de 10 a 20 minutos, né? Mas, Ale, por que você está falando para ajustar então para 25 minutos? Está além do tempo, né? Mas é que as pessoas, na verdade, elas levam cerca de 7 minutos para conseguir pegar no sono. Então, o tempo ideal, né, para a gente poder descansar, cochilar, é de 25 minutos, né? Que a gente vai demorar um tempinho aí para pegar no sono e vai conseguir descansar de 10 a 20 minutos. 25 minutos vai fazer com que você acorde nesse pico da cafeína, né? Quando a cafeína estiver fazendo efeito, vai gerar esse estímulo secundário, né? E vai melhorar aí a sua energia. Não passe de 25 minutos para não gerar a inércia do sono, que é aquela sensação confusa, letárgica, né? Que a gente costuma ter e que vai anular completamente os benefícios do seu cochilo. E quinto passo é faça isso com regularidade, né? Se você tem essa possibilidade de encaixar isso na sua rotina, crie esse hábito de tirar um cochilo todos os dias. Se você não tem essa flexibilidade, não tem problema. Você pode ver os momentos mais críticos que você tem, como, por exemplo, dias mais críticos quando sua energia estiver muito baixa, né? Você está com uma energia muito baixa, então você pode fazer isso. Ou quando você não dormiu bem no dia anterior, você também pode usar essa tática de tirar esse cochilo. Ou quando você estiver estressada, você teve alguma reação aí, uma situação de estresse, e aí você precisou, tá com uma energia não muito legal, vou tirar um cochilo. Isso daí vai ser benéfico para você. Então, dessa forma, você vai conseguir sentir uma grande diferença na sua energia, né? E falando um pouco
da sesta moderna, né? As pausas, por mais breves que elas sejam, elas fazem uma grande diferença na nossa baixa de energia, no nosso engajamento, no nosso bem-estar. A gente já viu, né, aqui no canal que pausas para vigilância, elas previnem erros fatais, pausas revigorantes, elas melhoram o engajamento. Os cochilos, eles conseguem diminuir essa baixa de energia, melhorar nossa performance no nosso trabalho. Mas esse conceito de sesta, ele mudou com a nossa modernidade, né? Com esse tempo. Coisas que a gente vivia antes, a gente não vive mais. E coisas que a gente vive agora, a gente nem sonhava em viver no passado. Então, essa palavra sesta, ela, não sei se você sabe, ela significa hora sexta, né? Era durante a sexta hora do dia, após o alvorecer, que essas pausas normalmente começavam. E por que acontecia isso, né? Que era por volta ali de meio-dia mesmo, né? Que coincidia aí com a hora do almoço. Essa pausa normalmente acontecia porque era o momento mais quente do dia, né? Enfim, tinha ar-condicionado, era um meio da gente fugir um pouco do sol, fugir do clima que se gerava nesse momento do dia. E isso daí era um imperativo físico, né? A sesta moderna, ela tem um outro objetivo. Ela é utilizada para a gente fugir de uma baixa de energia da tarde. Se antes a gente tinha uma sesta por conta de um imperativo físico, agora a gente faz uma sesta por conta de um imperativo psicológico, né? Um imperativo que a gente sente essa necessidade mental e emocional. Olha que diferença, né? A gente ter como objetivo acabou mudando e como é importante a gente implementar isso no nosso dia a dia para melhorar a nossa parte psicológica, né? Então, uma sesta moderna, eu diria que ela envolve 3 coisas. Não almoçar trabalhando, que eu já comentei também aqui no canal sobre isso. A gente ter essa autonomia, né? Ter esse momento de pausa que a gente necessita e explorar ele da forma que a gente quer, né? Não quanto o nosso trabalho exige. Então, a gente tem que tirar uma pausa para almoçar. A gente também tem que tirar um cochilo diário de 25 minutos após o almoço, 25 minutos, para a gente recuperar a energia, trabalhar melhor à tarde. E fazer pausas revigorantes ao longo do dia, quando a gente precisar. Às vezes a gente tem uma situação que estressou a gente, ou tem uma condição física que deu uma baixa de energia, e fazer pequenas pausas ao longo do dia vai ajudar também a gente, não só o cochilo após o almoço. Então, mude a sua forma de pensar, mude seu mindset. A saúde não é só uma ausência de doença, é ter bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar mental, bem-estar relacional e bem-estar espiritual. Vamos focar nisso, porque não basta só a gente não estar doente. A gente tem que ter bem-estar, a gente precisa viver e viver bem. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a repensar um pouco na importância das pausas para o seu dia, principalmente no cochilo, pós o seu almoço, para você botar aí mais performance aí na parte da tarde, mais energia, mais vitalidade, melhorar o psicológico também, tá bom? Não deixa de curtir esse vídeo, deixa um comentário aqui para mim, para dizer se você vai implementar isso na sua vida, o que você achou, se achou fácil, se achou difícil, se é um desafio muito grande para você. Comenta aqui, manda esse vídeo para quem você achar que precise saber desse conteúdo, né? Conseguir implementar isso também na vida de outras pessoas. Procuro sempre estar trazendo temas aqui extremamente práticos para vocês. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.